30 segundos, apenas meio minuto. O tempo que você leva para amarrar um sapato, para verificar uma mensagem no celular, para tomar um último gole de café. Mas e se eu te dissesse que 30 segundos podem ser a diferença entre a vida e a morte? Entre um destino cumprido e uma tragédia evitada? Hoje, você vai conhecer histórias reais de pessoas que, por um simples atraso de meio minuto, escaparam do impossível. Quantas vezes você reclamou por perder o ônibus? Quantas vezes se irritou porque o semáforo fechou na sua frente? Quantas vezes xingou aquela pessoa que te atrasou alguns segundos? Depois de ouvir essas histórias, você vai enxergar esses pequenos imprevistos de uma forma completamente diferente. Porque às vezes, o universo conspira a nosso favor de formas que jamais conseguiríamos entender no momento. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir vai te fazer questionar tudo sobre destino, sorte e os mistérios do acaso. 11 de setembro de 2001, Manhattan, Nova York. Seth MacFarlane, o criador da série Uma Família da Pesada, tinha um voo marcado, o voo 11 da American Airlines, que decolaria de Boston às 7h45 da manhã. Seu destino? Los Angeles. Era uma terça-feira comum, ou pelo menos deveria ser. Na noite anterior, Seth havia participado de uma festa. Ele bebeu um pouco além da conta, e quando o alarme tocou às 6 da manhã, ele desligou e voltou a dormir. Seu agente de viagens tentou acordá-lo por telefone, mas Seth estava exausto. Ele perdeu o voo por apenas 30 segundos, o tempo que levou para o funcionário do check-in fechar a portaria. Seth ficou furioso consigo mesmo. Como ele pôde ser tão irresponsável? Como pôde perder um voo importante assim? Ele teria que remarcar, pagar multas, reorganizar toda a sua agenda. Estava frustrado, irritado, se culpando. Mas então, às 8h46 daquela manhã, ele ligou a televisão no lounge do aeroporto e viu. O voo 11 da American Airlines, o seu voo, havia sido sequestrado por terroristas e colidido contra a torre norte do World Trade Center. Todos os 92 passageiros e tripulantes morreram instantaneamente. Aqueles 30 segundos de atraso, aquela ressaca que ele tanto se arrependeu, aquela irresponsabilidade que ele se culpou por horas, salvaram sua vida. Anos depois, em entrevistas, Seth ainda se emociona ao falar sobre aquele dia. Ele diz que nunca mais reclamou de perder um voo, nunca mais se irritou com pequenos atrasos, porque ele entendeu que às vezes um contratempo é, na verdade, uma proteção que não conseguimos enxergar. Impressionante, não é? Mas essa não é a única história. Pelo contrário, existem dezenas, centenas, talvez milhares de casos documentados onde um pequeno atraso mudou absolutamente tudo. E a próxima história vai te deixar ainda mais impactado. Voltemos no tempo. Abril de 1912. Southampton, Inglaterra. O RMS Titanic, o navio mais luxuoso e inafundável já construído, está prestes a fazer sua viagem inaugural rumo a Nova York. Entre os passageiros confirmados estava uma jovem secretária chamada Jessie Preston. Jessie tinha 28 anos e havia economizado durante 2 anos inteiros para comprar aquela passagem. Era o sonho da sua vida, viajar no navio mais famoso do mundo e começar uma nova vida na América. Ela tinha tudo planejado. Suas malas estavam prontas, seus documentos organizados, seu coração cheio de esperança. Na manhã do dia 10 de abril, dia do embarque, Jessie acordou com uma terrível dor de cabeça. Era uma enxaqueca que ela nunca havia sentido antes, tão forte que ela mal conseguia abrir os olhos. Ela tentou se levantar, mas caiu de volta na cama. Seus familiares insistiram para que ela fosse ao médico. "Não, eu não posso perder esse navio", ela chorava. "É minha única chance." Mas a dor era insuportável. Seu pai a levou à força para uma clínica próxima.
O médico a examinou e disse que ela precisava de repouso absoluto. Jessie implorou. Ela queria ir, mas não conseguia nem caminhar sozinha. Quando ela finalmente se recuperou o suficiente para se levantar, já eram 12h30 da tarde. O Titanic havia partido às 12 horas. Ela perdeu o embarque por exatos 30 minutos. Apenas meia hora de diferença. Jessie entrou em depressão. Ela havia perdido suas economias de 2 anos. Havia perdido seu sonho. Seu bilhete era não reembolsável. Ela se sentia destruída, derrotada, como se o universo estivesse contra ela. 4 dias depois, em 14 de abril de 1912, às 23h40, o inafundável Titanic colidiu com um iceberg e afundou no Oceano Atlântico. Mais de 1.500 pessoas morreram naquela noite gelada. Entre os mortos estavam muitos que ocupavam exatamente a classe de bilhete que Jessie havia comprado. Aquela enxaqueca misteriosa, aquela dor que a impediu de embarcar, aquele azar que ela tanto lamentou, salvou sua vida. Jessie viveu até os 97 anos e até o fim da vida ela dizia: às vezes, Deus fecha portas não para nos punir, mas para nos proteger de algo que não podemos ver. Você já parou para pensar em quantas vezes isso pode ter acontecido na sua vida? Quantas vezes você perdeu um ônibus e, sem saber, evitou um acidente? Quantas vezes um imprevisto te salvou de uma situação perigosa? Quantas vezes aquele azar, na verdade, era uma bênção disfarçada? Essas histórias não são apenas sobre sorte ou destino. Elas são sobre humildade, sobre aceitar que não controlamos tudo, sobre confiar que, mesmo quando as coisas parecem dar errado, pode haver um propósito maior que ainda não conseguimos enxergar. Agora, vamos para uma história mais recente. Londres, julho de 2005. Um jovem estudante brasileiro chamado Marcelo Costa estava fazendo intercâmbio na capital inglesa. Toda manhã, ele pegava o metrô na estação de King's Cross, às 8h50 em ponto, para chegar à sua universidade. 7 de julho de 2005, uma quinta-feira. Marcelo estava se arrumando quando seu celular tocou. Era sua mãe, ligando do Brasil, preocupada com ele. A ligação era sobre algo bobinho, uma conta que ela queria confirmar. Marcelo tentou desligar rápido, mas sua mãe continuava falando, fazendo perguntas, prolongando a conversa. Ele ficou impaciente. Mãe, eu preciso desligar, vou perder o metrô. Mas quando finalmente conseguiu encerrar a ligação e saiu correndo, ele viu seu trem partindo. Havia perdido por literalmente 30 segundos. Ele bateu o pé no chão frustrado. Agora teria que esperar o próximo. Às 8h50, exatamente o horário que Marcelo deveria estar dentro do trem, uma explosão ecoou pelas plataformas do metrô de Londres. Terroristas da Al-Qaeda detonaram bombas coordenadas em vários trens e um ônibus. O trem que Marcelo deveria estar foi um dos alvos. 52 pessoas morreram. Centenas ficaram feridas. Marcelo estava na plataforma quando sentiu a explosão. Ele viu a fumaça, ouviu os gritos e entendeu. Aquela ligação chata da mãe, aqueles 30 segundos de atraso, tinham salvado sua vida. Ele conta que ligou para a mãe chorando, pediu desculpas por ter ficado impaciente e agradeceu a Deus por aquela ligação ter acontecido exatamente naquele momento. Agora você deve estar se perguntando, isso é apenas coincidência, sorte, destino, proteção divina? A verdade é que cada pessoa interpreta à sua maneira. Cientistas que estudam probabilidade dizem que vivemos em um universo de possibilidades infinitas, onde pequenas mudanças têm grandes efeitos, o famoso efeito borboleta. Pessoas religiosas veem esses eventos como sinais de proteção espiritual. Filósofos falam sobre sincronicidade e o mistério do tempo. Mas independente da sua crença, uma coisa é inegável. Pequenos momentos têm o poder de mudar destinos inteiros. E tem mais. Em 2001, o ator Mark Wahlberg também estava escalado para estar no voo 11 da American Airlines.
o mesmo voo de Seth MacFarlane que colidiu nas Torres Gêmeas. Mas na última hora, Mark decidiu mudar seus planos e foi para um festival de cinema em Toronto. Ele perdeu o voo por decisão própria. A atriz Gwyneth Paltrow estava no aeroporto de Boston naquele dia e quase pegou o mesmo voo, mas mudou de ideia no último minuto. Ela descreve até hoje como uma sensação estranha que a fez trocar de voo. E tem Sarah, uma enfermeira de Boston, que estava correndo para pegar aquele voo quando tropeçou na escada do metrô e torceu o tornozelo. Ela ficou furiosa, chorando de dor e frustração, até ver as notícias horas depois. Tropeços, ligações, ressacas, enxaquecas, mudanças de última hora, pequenos azares que salvaram vidas. Então, da próxima vez que você perder o ônibus, não se desespere. Da próxima vez que um semáforo fechar na sua frente, respire fundo. Da próxima vez que algo der errado no seu dia, pare por um segundo e pense: e se isso estiver me protegendo de algo que eu não posso ver? Essas histórias nos ensinam 3 lições poderosas. Primeira, nem todo atraso é um problema. Às vezes, ele é a solução. Segunda, não temos controle sobre tudo, e tudo bem. Há forças maiores operando no universo, sejam elas divinas, probabilísticas ou apenas o acaso misterioso da vida. Terceira, gratidão. Agradeça pelos pequenos imprevistos. Agradeça pela ligação que te atrasou, pelo alarme que não tocou, pelo pneu furado, pelo trânsito inesperado. Porque você nunca vai saber, nunca mesmo, o que esses 30 segundos podem ter evitado na sua vida. Hoje, 3 pessoas estão vivas. Seth MacFarlane, criando séries que fazem milhões rirem. Jesse Preston, que viveu quase um século inteiro, e Marcelo Costa, que voltou ao Brasil e hoje tem uma família linda. Tudo porque 30 segundos mudaram o curso de suas vidas. E você? Você está vivo hoje assistindo esse vídeo, talvez porque algum pequeno atraso, em algum momento da sua vida, te salvou de algo que você jamais descobrirá. E isso é ao mesmo tempo assustador e maravilhoso. E aí, essa história te impactou? Te fez refletir sobre sua própria vida? Então, se inscreva no canal para não perder mais histórias incríveis como essa. E me conta, de qual cidade você está assistindo esse vídeo agora? Deixa aqui nos comentários. Quero saber de onde vocês são. E olha, se esse conteúdo te emocionou, compartilha com seus amigos no WhatsApp. Manda para aquela pessoa que está passando por um momento difícil, que precisa lembrar que nem tudo que parece errado está realmente errado. Deixa aquele like para fortalecer o canal e ajudar o YouTube a recomendar esse vídeo para mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Nos vemos no próximo vídeo com mais histórias que vão mexer com seu coração e sua mente. Até lá! E lembre-se, às vezes, 30 segundos fazem toda a diferença.